Saduceus. Ele era fariseu, hein? Jesus era fariseu. Fica olhando como ele vai defender os fariseus e vai admitir que o Talmud é farisaico. E ainda diz que Jesus também. Porque Jesus era abstrato. Mas Jesus é Lúcifer, pô. Jesus pode. Israel não. Eu tenho dúvidas absolutas. E Jesus não cria esses absurdos. Pelo contrário, né? Indo no inferno, ele purifica até o inferno. Até o inferno ganha coerência, dignidade, hierarquia, respeito. Por isso que ele mergulha lá. Nem lá tem essa podridão que tem no Talmud. Dúvidas não, eu tenho certeza total. O inferno é onde a gente pune quem faz o que o Talmud ensina. Isso sim. Essas coisas absurdas que vocês acabaram de ler. Não era. De que não era. De que não era. Não era mesmo. E eu acho que é uma irrelevância absoluta. O que é fariseu? É uma categoria. Ele vai falar que era, e ele tem certa razão no sentido do quê? Do abstrato. Conhecimentos ocultos que tinha na Babilônia, que era de Lúcifer, que os fariseus sabem, trouxeram ali. Então ele vai encontrar esses conhecimentos da simetria e vai falar, Jesus falava parecido. É porque Jesus conhece o que para eles é proibido. Categoria, eu acho que a gente entrar por aí, a gente vai só ficar discutindo não tem problema. religião. Se você quiser, depois eu explico. Mas o que fariseu é o seguinte. O que eu tô falando não é teoria louca, não. Eles admitem que Ciro II foi o Messias, era Lúcifer, rei dos persas. Alexandre, rei dos gregos. Sempre teve a ver. Lúcifer domina as nações e modifica Israel, salva Israel, recicla Israel. Sempre foi assim, desde sempre. Desde o Egito, desde sempre. Existe dentro da tradição judaica ou da realidade judaica alguns grupos diferentes. Então, para contextualizar e ser curto, eu vou explicar dois grupos. Os saduceus, que eles tinham a leitura das escrituras de um modo literal, e os fariseus. Muitos explicam que a palavra fariseu, perushim, vem da palavra parush, que significa apartado. Eu, particularmente, acho que é mais parecido com o termo perush, que significa explicação, interpretação. Então, os fariseus, eles traziam uma tradição oral, e de acordo com essa tradição oral, eles faziam a leitura das escrituras. Então, eu digo só, rapidinho, que Jesus diz o seguinte... Tudo isso está consolidado, tá? Nesse livro aqui, você vê toda a jornada do Messias, toda a jornada desse que chamam de Lúcifer, a essência, o processo ao redor de Israel, nos chakras da Terra, tudo historicamente comprovado de uma maneira que, se fosse coincidência o que está conectado aqui, porra, eu mereço um Grammy, então um Oscar por inventar isso aqui. Porra, um Oscar não, né? Sei lá o que ganha, um prêmio de... Porra, não dá pra inventar isso aqui. Teria que ter um domínio sobre os últimos 5 mil anos, 6 mil anos pra inventar isso aqui, e aí seria Deus. E aí é a obra dele, então pronto. Porra. Cátedra de Moisés, se sentaram os fariseus. Faça o que eles... Dizem, mas não façam o que eles fazem. Isso. Os essênios são esses que pegavam esse abstrato dos fariseus sem querer dar a forma dos saduceus, de travar na Torá. Os fariseus ficavam pegando essa abstração que os essênios também tinham, mas tentando consolidar de uma maneira material como os saduceus. Eles tinham uma inveja, eles queriam aquele poder de Roma, aquele poder da realidade. Então os fariseus meio que nesse meio do caminho ficaram nesse ponto meio violeta, tanto que chegaram até aqui. Enquanto os essênios acabaram abstraindo e os saduceus solidificando, travando. E aí some, enquanto os caras chegaram. Então também é um sacrifício de queda, desde que eles se arrependam. E aí eles têm um mundo na mão que eles entregam pro Messias. Aí o que era o pior ato do mundo vira o melhor, a obra. Mas precisa arrepender, precisa virar a chavinha. Então assim, por outros motivos, eu vejo que Jesus carregava essa tradição. Era o oposto. Como assim desapartado? É porque Jesus diz aos fariseus, mais do que aos saduceus, porque os saduceus eram um grupo de sacerdotes, na maioria deles. Mas a prova de que ele não se achava fariseu é que ele falava, cuidado com a doutrina dos fariseus. Em alguma parte ou outra ele até fala, faça o que eles falam, porque eles defendem a Torá, mas cuidado com o que eles fazem. Que é o Talmud. Que era a Torá oral, que ficava aqui, ó, secreto. Hoje eles foram obrigados a escrever, tá aí. Hoje não, né? Desde que Jesus fez o sacrifício. Aí plasmou toda a maldade no texto ali, que senão ia sumir. Porque não tinha o tonto lá carregando. Eles faziam parte da elite associada com Roma, muitas da gestão vezes. Do templo. Eram pessoas extremamente vinculadas ao poder
não queriam perder o seu lugar de mando. O sumo templo. sacerdote, por exemplo, era dos saduceus. E os fariseus eram os apartados. Jesus é os que se apartavam dos pecadores. E Jesus, você lê em Mateus no capítulo 23, Jesus é tudo menos fariseu. E ele, nos evangelhos todos, ele diz, em verdade eu vos digo, dizendo aos fariseus, que pecadores, publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. E aí o que isso tem a ver? Tem a ver com... E não é assim? Todo esse arrebatamento, a cristandade, todo mundo entrando primeiro. Puta, todo mundo. Nações, gente, e os judeus travados aí. Se cumpriu. Que são os fariseus, né? Todo judeu que você vê hoje, rabino, é fariseu. Eles sabem. Esse rabino, se você perguntar pra esse rabino, ele vai falar assim. Verbo. Não tem a ver com letra. É o que Paulo diz, a letra mata. Se a gente fica agarrado à letra, a letra é extremamente limitada. A gente semantiza mas é Deus exatamente, na letra. mas é exatamente esse que é o ponto que eu acho que agora realmente não vale a pena a gente entrar muito nisso, mas esse que é o ponto importante de se compreender o que significa o termo fariseu. Fariseu significa aquele que compreende que existe uma explicação alternativa à letra. Tá escrito para apedrejar a mulher adúltera. O fariseu fala, não é para apedrejar. Depende da linha. Tá escrito para eu tô falando daquilo que vem na Mishnah e vem no Talmud. Dos dias de Jesus. Tá escrito... Ele tem razão, esse rabino. Ele tem certa razão, só que fica plasmando torto. Mas eu conseguiria alinhar com a glória de Deus ali, o que ele tá vendo com a verdade. Ele não tá mentindo, mas tá cada um olhando de um ângulo. Sim, os fariseus tratavam das exceções, porque isso é o abstrato, é o paradoxo. Só que os fariseus se aproveitavam do paradoxo para sugar prazer e facilidades. Jesus se sacrificou por conta do paradoxo para que ninguém acusasse Deus de usá-lo contra qualquer outro. Então Jesus resolveu o paradoxo. Já que luz gera sombra, eu pago! Agora não tem mais desculpa. Vocês estão salvos aqui, no meu colo. Aí, judeus, ricos, livres, poderosos, respeitados. Qual é a desculpa para fazerem o que fazem? Para dizerem o que dizem? Para defenderem o que defendem? É aí que tá o segredo. Tá escrito que é para matar a pessoa... de Hillel. Nos dias de Jesus, a questão era essa. Digamos, o Hillel realmente ele era mais liberal e o Shammai era mais duro, mas em casos de pena de morte, a ideia total que sai da Mishnah, da tradição dos fariseus, é impedir as pessoas de serem mortas. Ele está admitindo aqui que o Talmud, tá bem claro, ele está dizendo que o Talmud é a doutrina farisaica. É o que eles, rabinos, acreditam hoje. E ele admite literalmente. E é verdade, eles não vão mentir uma verdade. E ele está falando, inclusive Jesus também. É o que ele está falando. E essa mataram. Não. Inclusive os fariseus. Jesus. Não. Muito bem, então. Aí a gente entra numa discussão pesada. Porque... Existe um dito no Talmud que fala assim: se um tribunal rabínico da época. Gente, atenção. Hoje em dia não existe. Espera. Matar um a cada 70 anos é sanguinário. Tá, mas fez bem pior. Por isso que ele falou: o que eles falam é bonito, o que eles fazem. Hoje em dia não existe isso, não existe condenação nem nada, ok? Mas se um tribunal rabínico, isso está no Talmud, matasse uma pessoa de 70 em 70 anos, ele seria considerado sanguinário. Agora o Talmud só um pouquinho, posterior a Jesus. Só um pouquinho, perdão, mas a Mishnah não. E o Talmud aqui ele se refere à Mishnah, aquela tradição da Mishnah. Ou seja... Naquele período, a diretriz deles era não matar ninguém. E eu estou falando da Mishnah, Rabino Akiva e etc. Quando a gente chega na própria questão da crucificação, que é uma história que está dentro dos evangelhos. A gente fala do Rabino Akiva no nosso livro. No livro, algum desses livros, do próprio Anticristo aqui, acho. Agora, ele também disse que Bar Kokhba era o Messias e morreu e ferrou todo o povo, ferrou todo mundo. Mas ele teve uma missão importante em separar a cristandade do judaísmo. Senão todo judeu hoje seria cristão, se não fosse o Rabi Akiva. Graças à missão dele paradoxal, ele criou essa camada da tenda caída que acaba salvando o mundo com a sua própria queda. Coisa que o seu rei fez. E eles não têm como não seguir o corpo, já que são células. Eles só precisam compreender e continuar seguindo para voltar para casa. Isso é aceitar Jesus. Que eu, como judeu,
Eu não olho para isso como um documento histórico, apesar de colocar um ponto de Uma interrogação. coisa é o próprio Messias mergulhar na escuridão e ter autoridade demoníaca do abstrato. Outra coisa é eles, sem o rei, cair lá depois. Aí vira essa palhaçada. Se de fato aconteceu, foi assim ou não foi assim. O fato, então, a gente vai olhar que os sumos sacerdotes eram o quê? Os sacerdotes, como você colocou bem, eles eram saduceus. Mas aquilo ali foi eles não eram complô fariseus. de todos eles juntos. Outra coisa importante. Não, perdão. Nos evangelhos Ele fala como ele tá defendendo que os fariseus não queriam matar ninguém, como se não tivessem feito de tudo pra matar Jesus. Fariseu saduceu fez de tudo pra matar Jesus, vai conseguir. Às vezes, quando se refere a atitudes negativas, fala, os judeus falaram isso, os judeus fizeram Isso isso. que eu acabei de ler pra vocês aqui, ó. Jesus acabou de fazer essa oração aqui, que eu li pra vocês agora há pouco. E depois disso, pouquinho depois já chegou Judas com os soldados lá. E com os fariseus juntos. Então, pelo amor, né? Os judeus fizeram aquilo. Mas quando fala daqueles que, de acordo com os evangelhos, eram as multidões que seguiam Jesus, que também eram judeus, de repente o nome judeu não aparece. Pois é, quando não eram só judeus. Mas a grande maioria eram judeus. E aí você vê... Perdão. Quando fala, por exemplo, da própria família do Jesus, dos próprios apóstolos que eram judeus, do próprio Jesus que era judeu, o termo judeu não aparece. O termo judeu vai aparecer só quando o comportamento é negativo. Então eu estou dizendo que essa edição, há uma edição... Onde é que o verbo encarnado tem significado? Porque onde é que a história tem significado? Porque se a gente reduzir tudo a palavras e letras... e a exatamente isso que eu estou te dizendo, Caio. De palavras e letras, ela é totalmente contraditória com a história de Jesus, isso vai de acordo com o que ele falava, que a letra mata o espírito. Então, o que eu estou dizendo para você, e que eu acho que é importante pensar... Não, esse negócio de letra, Mano, vamos lá. Vamos ver já tem uma Bíblia aberta aqui. Vamos ver lá, Gálatas, sei lá, 12, 13, sei lá, vamos ver se eu acho essa porra. O que é bem bonito. Tem uma passagem aqui, o Novo Testamento deixa bem... Não é 12, 6, então, versículo, é a linha 13, acho, do versículo 6. Será que procura pelas palavras também? Bom, o Velho Testamento também, o Novo Testamento pra ele não é nada, né? Não vai adiantar nada eu achar isso. Mas tem uma passagem bem bonita por aqui. Já estou crucificado com Cristo vivo, mas não, Cristo vive em mim. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Vocês entenderam o que eu falei no começo da live? Eles pensam que entenderam a simetria, então eles dominam pela obra. Eu crio a simetria. Eu crio a forma. Então, eu mereço a consequência. Só que não. A simetria nasce por aqueles jogados no vazio. No vazio, qualquer fagulha sai em si mesma. Gera a simetria mais perfeita que nunca na densidade poderia. A simetria é gerada pela graça. No vazio do caos. No nada. A simetria se gera do nada. Pela dor de quem lá está. Não é obra de ninguém. É graça. Eles insistem na lei, como se a simetria fosse a obra deles. Eles manipulando a mídia, eles manipulando a política, eles manipulando a religião. Não. Vocês são o caos que revela a simetria na dor em que caímos e de onde voltamos. E que vocês também poderão conhecer.